Eu vou conversar com quem importa conversar, vou conversar com o secretário-geral de governo, Matheus Simões, que está na ponta da linha. Matheus, bom dia, prazer falar com você. Bom dia, Paulo Leite, aos ouvintes. Tudo bem com você, Matheus? Tudo em ordem, Paulo. Bom, vamos falar... Dentro do possível em tempos de pandemia, né? Dentro do possível em tempos de pandemia. Vamos conversar um pouquinho sobre essa realidade que está nos incomodando, que é a informação de que Minas terá a possibilidade de não conseguir rapidamente o achatamento e ter aí uma surpresa com relação à evolução da pandemia. Como é que o governo do estado está acompanhando isso? Como é que o secretário-geral de governo vê esse evoluir dos números? Paulo, na verdade, nós continuamos sendo o estado que tem o segundo melhor índice de mortalidade entre todos os estados do país. Mas, obviamente, a doença não vai deixar de chegar a Minas Gerais por conta disso. O que a gente tem feito, e as pessoas já estão acostumadas a esse conceito, é achatar a curva para que as pessoas possam ser atendidas nos hospitais. Isso é uma coisa que a gente repete ao longo dos últimos meses, mas é sempre importante dizer. É uma questão de garantir que vai haver condição de atendimento nos hospitais, e isso tem sido feito pelo governo ao longo desses meses. Nós ainda estamos confiantes de que, pela velocidade de progressão dos casos, nós vamos continuar tendo condição de atender a todos os mineiros nos nossos hospitais. Vamos lembrar aí que Minas Gerais é o estado que melhor conseguiu desenvolver o número de leitos para ampliação da capacidade assistencial. Nós tivemos pela primeira vez, no entanto, Paulo, desde o começo da pandemia, um recuo da data prevista para o pico. Ela estava prevista para 22 de julho e agora o pico está previsto para 15 de julho. Isso significa que a nossa situação piorou um pouco ao longo dos últimos dias. Isso foi uma piora localizada em algumas regiões. Chama atenção para a situação do Vale do Aço, onde nós já estamos agindo desde a semana passada para garantir que a gente não perca o controle da situação. Secretário, bom dia. João Henrique do Vale, tudo bem com você? Tudo bom, João. Joia. Secretário, você falando sobre essa questão do aumento, né, do número de casos e muito se deve também pela flexibilização. A gente sabe que Minas Gerais criou o Minas Consciente e a gente vê que a gente dá um passo para frente e às vezes tem que voltar. Hoje mesmo foi até publicado no Minas Gerais, o Diário do Estado, que algumas regiões teve que voltar para etapa anterior. Explica um pouco para a gente e para falar que isso é normal, até para ver os dados, né? Quando faz a flexibilização pode aumentar o número dos casos realmente. João, na verdade nós tivemos o recuo da região noroeste, mas eu queria chamar a atenção para o fato de que se mais municípios aderissem ao Minas Consciente, nós teríamos mais segurança. Porque o Minas Consciente é um programa com um estudo científico profundo por trás dele, muita técnica, para garantir uma reabertura segura. A questão é que muitos municípios estão fazendo reabertura sem acompanhar os critérios do Estado. Isso nos dificulta para decidir. E quem pode decidir, Bom, a gente está vendo o secretário Matheus Simões está em movimento, né? Está em deslocamento para a cidade administrativa para nos atender. A gente precisa... Pode continuar, secretário. A gente precisa que os municípios promovam a adesão ao programa. Quanto mais gente aderir, nós garantimos mais sob controle nós teremos a pandemia. Secretário Lucas Rage, bom dia. Vamos falar um pouco sobre o hospital de campanha. Já foi aí construído tem mais de mês e a previsão era de que essa semana a gente já visse alguns leitos sendo ocupados. Como é que tá essa previsão aí de abertura do hospital? A gente torce para não usar, mas a estrutura tá lá. Como é que o governo vê esse equipamento aí? Lucas, bom dia para você. Nós conseguimos montar um hospital a um custo muito baixo, 5,5 milhões de reais só, e que só vai ter operação quando tiver necessidade. Então ele não significa custo para o governo enquanto ele está parado. Nós só vamos abrir o hospital de campanha quando nós estivermos saturando os leitos da região metropolitana ou do entorno da região central. E por acontecer nos próximos dias. Então, nós para a necessária ativação do hospital de campanha, o que é uma excelente notícia para os mineiros. Isso significa economia também, obviamente,
Então estamos animados com a perspectiva de talvez não precisar usar o hospital. Se ele tiver que ser acionado, são 768 leitos lá, mais 168 UTIs no Mater Dei de Betim e 60 leitos de recuperação. Todos eles são integrados dentro do que a gente chama de hospital de campanha metropolitano, ou seja, são 2 unidades. Elas estão prontas para entrar em operação quando for necessário, mas vamos lembrar, Belo Horizonte, que é a cidade que tem a situação mais saturada na região metropolitana, ainda está com apenas 75% de ocupação de leitos de UTI. Ativar o hospital de campanha agora seria desperdício de dinheiro, por isso é importante tê-lo lá, mas só ativá-lo no momento da necessidade. Secretário, a gente tem uma preocupação no Estado que é com relação à situação financeira do Estado. A gente já acompanha desde o início da administração Zema as dificuldades herdadas e sempre uma forma de recomposição da estrutura financeira, da estrutura fiscal do Estado. Com o tempo de pandemia isso piorou um pouco. Como é que está a situação? Se já tem a previsão da chegada dos 748 milhões vindos do governo federal, como é que está a situação financeira do Estado hoje? A situação é alarmante, Paulo. Apesar de nós sermos o estado com os melhores números no Sul e Sudeste, isso mostra que não é uma questão de dinheiro, é uma questão de gestão. Nós não temos dinheiro para pagar as contas do Estado. O Executivo já contingenciou 49% de todo o seu custeio. Tivemos pela primeira vez nos últimos 2 meses de pagar os funcionários sem conseguir anunciar com antecedência a escala de pagamento, mas o governador estabeleceu um ciclo de prioridades, são 3 prioridades. A primeira é garantir o dinheiro para a Covid. Nós temos, além dos investimentos já feitos, mais de R$1 bilhão no caixa para despesas de combate à pandemia, entre elas colocar o hospital de campanha em funcionamento quando for necessário, garantir que não vai faltar insumos nem EPIs no interior, então esse dinheiro está reservado. Depois disso, pagamento da folha dos profissionais que estão na linha de frente no combate à pandemia, colocando sua vida em risco, os profissionais da saúde e os profissionais de segurança. E por fim, o pagamento dos demais servidores públicos, todos eles, de professores a juízes, de delegados, de cantineiras e fiscais ambientais a deputados. Nós estamos falando do dinheiro para pagar a folha do 10º, esse dinheiro nós não temos ainda completo para esse mês. Os 750 milhões de reais, quando chegar, que seja a partir da próxima semana, nos ajudam, mas eles não resolvem o problema. Então faltam pelo menos 250 milhões de reais esse mês, que a gente espera conseguir levantar ao longo dos próximos dias. Secretário, você trouxe um número novo, né? Voltando a falar sobre a Covid-19, da modificação da data do pico, dessa vez ela um pouco mais perto, né? Pela primeira vez vindo para mais perto. O que se deve a isso e qual o alerta que a gente tem que fazer para a população em relação a isso? R0 diariamente no governo do estado desde o começo da pandemia. E a gente tinha conseguido uma queda bruta do R0 no estado inteiro. Nós tivemos um pequeno aumento do R0 concentrado no Vale do Aço e agora também, de alguma forma, um pequeno aumento na região noroeste do estado. E porque essas regiões estão recebendo uma atenção adicional do estado, da Secretaria de Saúde. Nós estamos aumentando um pouco a velocidade de contágio. Vamos lembrar, o fim da pandemia, em tese, é no momento em que o R passa para baixo de 1. Nosso R vem se mantendo aí perto de 1,2, 1,15, mas nessas regiões ele chegou a 1,7. Vamos lembrar também que no resto do país ele chegou a 8 em alguns lugares. Então não é que nós estamos numa situação de descontrole, mas nós queremos garantir que a gente vai continuar numa situação tranquila. Para isso é importante começar a agir nessas regiões onde aparentemente houve um aumento do número de casos. Bom, agradecer o secretário Matheus Simões, que em deslocamento na lida, meu administrativa, está no trabalho, pôde nos atender. Eu sei que está indo para uma reunião agora. Secretário, um ótimo dia de trabalho. Muito obrigado por ter participado com a gente nessa edição do Central. Muito obrigado, Paulo. Eu estava lá na inauguração da nova ala do Hospital da Baleia, dedicado a doentes de Covid. Estou chegando aqui agora na cidade administrativa, porque tem muito trabalho para ser feito para garantir que Minas continue colhendo esses bons resultados no combate à pandemia. Tô vendo, você está passando pelo túnel agora. Eu ia falar isso. O túnel de acesso aí da MG10 para a cidade administrativa. Bom trabalho, bom dia, secretário Matheus Simões. Abraço.